A reencarnação de Michelangelo como Aleijadinho. Essa informação encontramos no livro Plantão de Respostas, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, e também na série maravilhosa de livros da médium Mariluza Moreira Vasconcelos. Um deles que eu tenho aqui comigo, talvez o melhor, Confidências de um Inconfidente, pelo espírito de Tomás Antônio Gonzaga. Nos livros, Mariluza psicografa histórias que contam a saga desses espíritos que já reencarnaram tantas vezes juntos e estavam presentes como protagonistas nos acontecimentos da Inconfidência Mineira. Aleijadinho era um deles. Michelangelo, um dos maiores artistas que a humanidade já viu, nasceu em 1475, era um artista completo, pintor, escultor, arquiteto, escrevia também poesias, fez parte do Renascimento, este grande movimento cultural, político e econômico que tirou a humanidade das trevas medievais, valorizando a ciência e a razão. A maioria da sua produção está centralizada em Roma. Ele teve uma infância muito difícil, perdeu a mãe aos 6 anos. Seus pais e irmãos batiam nele quando ele dizia que queria ser artista. Michelangelo produziu obras monumentais. Dentre as principais temos a Pietà, Davi e a pintura do teto da Capela Sistina, que dizem ele ter feito meio contrariado, porque ele gostava mesmo era de ser escultor. E trouxe técnicas revolucionárias. Ele, inclusive, esculpia diretamente no mármore, sem modelo base, algo que ninguém jamais tinha feito. Como pessoa, muitos escritores descrevem Michelangelo como um artista temperamental, pensativo, mas também muito religioso e solidário com seus assistentes. Ele viveu numa casa simples, sem ostentação, e morreu aos 88 anos, algo que era incomum para a época. Antes de reencarnar no Brasil, por volta de 1730, Aleijadinho teve uma reunião no plano espiritual convocada por Ismael, o anjo protetor, o guia espiritual da nação brasileira. Tudo isso está descrito no livro Confidências de um Inconfidente. Nessa reunião, Ismael estava recrutando espíritos voluntários para participar deste primeiro movimento de tentativa de libertação da pátria brasileira, que ainda não tinha nem ainda uma identidade formada. Aleijadinho, que ainda não era Aleijadinho, ainda não havia reencarnado, mas já trazia marcas no seu perispírito de uma reencarnação anterior, onde ele havia sido um cruel feitor de escravos. Ele pede, inclusive, para nascer como filho de uma das escravas que ele mais tinha maltratado. E esse espírito, na Grécia Antiga, já havia sido auxiliar do grande escultor grego Fídias, que era seu protetor espiritual na reencarnação que se seguiria no Brasil. Renasce então Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido como Aleijadinho, mas que era muito mais chamado naquela época como Mestre Lisboa. Ele era filho de um grande arquiteto português com sua escrava africana chamada Isabel. E vejam como esse espírito já de muitas encarnações já vinha aprimorando suas técnicas nessas artes. Portanto, nada nos é dado de graça, tudo vem do nosso esforço. Mesmo os chamados dons são realizações, às vezes milenares, de espíritos que se dedicam a uma arte por muitas vidas. Mestre Lisboa se tornou o maior escultor das Américas até então, e até hoje é considerado por muitos o maior escultor. Foi um expoente do estilo barroco, que traz uma temática muito religiosa, com muitas curvas para dar uma sensação de movimento. E por que Aleijadinho? Por volta dos 40 anos, Mestre Lisboa passou a sofrer de uma enfermidade degenerativa que lhe
transformava, lhe deformava os membros, a sua face. Nas fases mais avançadas da doença, ele tinha que amarrar em seus membros os cinzéis para continuar esculpindo. Vestia roupas largas, chapéus para esconder as suas deformidades. Preferia, às vezes, trabalhar no período noturno. Tinha crises, delírios, em que muitas vezes começava a falar italiano fluente, já reminiscências de sua vida como Michelangelo. E, aliás, os historiadores não sabem como Aleijadinho dominou técnicas tão avançadas que demonstravam em sua arte. Tudo reminiscências de seu espírito. E Mestre Lisboa teve um grande envolvimento na Confidência Mineira. Ele era muito respeitado naquela época, na região de Ouro Preto, região onde estão a maioria de suas obras. E na sua principal obra-prima, realizada na igreja do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, ele esculpiu 66 imagens representando a Via Sacra e também 12 profetas no átrio da igreja, onde cada profeta representava um dos inconfidentes. Ele fez essa realização impressionante em pedra-sabão entre 1800 e 1805 e dizia que os poderosos da então Vila Rica de Ouro Preto iriam reverenciar os inconfidentes por meio daquelas estátuas. Então, por exemplo, o profeta Isaías ele fez com as feições de Tiradentes. O profeta Baruch fez com as feições de Tomás Antônio Gonzaga, que seria o primeiro presidente da República, caso a Inconfidência Mineira tivesse conseguido libertar o Brasil. E também se retratou com suas feições no profeta Amós, porque Mestre Lisboa foi um dos protagonistas desse movimento. Movimento que foi diretamente inspirado pela independência americana, pelos ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Os inconfidentes queriam instaurar uma república no Brasil, libertar os escravos, mas infelizmente não conseguiram. A independência veio só algumas décadas mais tarde. E esse grupo de espíritos continua no mundo espiritual a lutar pelo progresso da pátria brasileira, alguns reencarnando, outros de lá do mundo espiritual. Antônio Francisco Lisboa dá este nome a vários grupos mediúnicos atualmente, inspirando a todos nós, este grande artista que lutou também pela liberdade do Brasil. E como nos ensinou Emmanuel, a arte é a principal forma de contemplação espiritual que uma criatura pode ter num meio físico como o nosso. E a arte da escultura remete ainda mais concretamente ao nosso papel de co-criadores da realidade, como na questão 728 do Livro dos Espíritos, em que Deus age por meio das suas criaturas. Então que a saga deste grande artista brasileiro, Mestre Lisboa, que foi Michelangelo, nos inspire. Ele que no seu desencarne, na reencarnação, como Aleijadinho, ele foi resgatado pelo seu antigo mestre, pelo escultor Fídias, que era o seu protetor naquela reencarnação. Isso também está descrito no livro Confidências de um Inconfidente, a quem recomendo a leitura, um excelente livro. E assim que se desvencilhou do seu corpo já tão combalido, ele imediatamente retomou a forma espiritual de encarnações anteriores, se viu feliz e até brincou, por que não morri antes? Tinha cumprido com louvor seu planejamento para aquela reencarnação, resgatando débitos do passado, drenando toxinas que ainda estavam em seu perispírito, liderando um movimento tão importante para o Brasil como foi a Inconfidência Mineira, ao lado de outros companheiros, como Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, enfim. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui, espero que tenham gostado aí das informações e até um próximo vídeo. Tchau!